Olá, prazer em receber você aqui na minha sala virtual, hoje para vermos estrutura sintática, das ligações que a gente faz entre as ideias que colocamos na redação e como a gente pode fazer isso. Uma coisa importante sobre as relações sintáticas é que você não precisa decorar aquele monte de nomes que provavelmente você teve de decorar enquanto estava estudando isso nas suas aulas de português. O mais importante é como você usa isso. Então, o que eu vou mostrar para você agora é exatamente essa articulação. O que são as relações sintáticas e como você as aplica. As relações de diálogo entre as pessoas e as instituições e as instituições entre as instituições são relações que nascem de interações comunicativas, quer dizer, você tem uma intenção qualquer e você, evidentemente, vai ter que satisfazer essa intenção e o que você precisa fazer? Tornar essa intenção conhecida do outro. Para isso, você tem que produzir um texto. E esse texto pode ser verbal, utilizando só palavras, não verbal, utilizando imagens, figuras, gestos, gráficos, ou então misto, utilizando as duas linguagens. Ora, é o texto que faz a intermediação entre a relação chamada de dialógica ou de diálogo entre o emissor e o receptor. Então veja, assim que você produz o texto, você manda para o seu receptor ou o público. Ou seja, você estabelece aí uma relação de diálogo. Quando você escreve a sua redação, você manda essa redação para um receptor que é quem vai corrigir esta redação e vai criar com ele uma espécie de relação dialógica. E aqui vai o primeiro segredinho. Aonde estão as estruturas sintáticas? Ora, as estruturas sintáticas, elas formam o texto que nós chamamos de texto verbal. E essas estruturas sintáticas, elas vão estar ou vão compor frases, orações e períodos, que por sua vez vão compor os chamados gêneros textuais. Não é? Então, o que nós sabemos é que as estruturas sintáticas não nascem também à toa. Elas fazem parte de um plano maior, que é passar uma intenção de maneira correta para que você seja entendido pelo seu receptor. E no caso da redação, esse processo é particularmente importante. Conforme já dito, as estruturas sintáticas compõem as frases, as orações e os períodos. Ora, o que é uma frase? A frase é qualquer enunciado ou construção que faça sentido para quem ouve. Né? Você pode ter verbo ou não. Então, por exemplo, bom dia. Bom dia faz sentido para quem ouve e fala português, né? Claro. Dia nublado, porém sem chuvas hoje. Ora, o que você tem aí são frases que não têm verbos, mas comunicam alguma coisa. As frases podem ter um tamanho maior. Quando você diz, por exemplo, por favor, quero um pão com manteiga e um café. Ela chegou, sorriu e cumprimentou os colegas. Ora, só que você já aprendeu que quando as frases têm verbos, elas são chamadas de oração. Então, oração é qualquer enunciado ou construção que possua verbo ou verbos. E é claro, toda frase é uma oração? Não. Toda oração é uma frase? Sim. Então, veja, eu tenho aí, por favor, quero um pão com manteiga e um café, e o que eu tenho aí, claramente, é uma oração. Ele chegou, sorriu e cumprimentou, eu tenho aí uma oração com 3 verbos. Sugiro que vocês descansem um pouco mais, né, ou um pouco antes do jantar, e eu tenho aí 2 verbos. Um período é o quê? É basicamente você reler a sentença ou a oração e verificar onde ela começa e onde ela termina. Normalmente ela começa com letra maiúscula e termina num sinal de pontuação. Então veja, um período é simples quando você vai da letra maiúscula até o ponto e vê que tem um verbo só. Se você viu que tem mais de um verbo, esse é o chamado período composto. Viu só? Não tem grande segredo, mas há ainda uma barreira que a gente precisa transpor. As estruturas sintáticas estão dentro de cenários maiores, que a gente chama de processos sintáticos. Os processos sintáticos são exatamente as duas maneiras que nós temos para ligar qualquer oração à outra. O primeiro deles é a coordenação e o segundo é a subordinação.
E eu vou explicar para você isso muito tranquilamente, de forma fácil e prática. Lembrando que processos sintáticos são as duas maneiras que você tem de ligar todas as orações que você tiver num texto qualquer. Não importa que ele tenha 100, 200, 300 orações, ou você vai estar coordenando ideias, ou você vai estar subordinando. No máximo, você vai misturar as duas coisas. É daí que surgem, então, as estruturas sintáticas coordenadas, as subordinadas e as híbridas, que são coordenadas e subordinadas ao mesmo tempo. O que diferencia a coordenação da subordinação é o tipo de oração que é utilizado em cada um desses processos. Na coordenação, você tem orações que a gente chama de coordenadas ou então independentes. Muita gente chama também de justapostas. O que são orações independentes? São orações que têm um sentido completo. Elas não precisam de outras para serem entendidas, embora possa haver uma pequena dependência entre elas, por exemplo, na ordem que elas aparecem. Veja, os velhos acreditam em tudo, os de meia idade desconfiam de tudo e os jovens sabem tudo, como dizia Oscar Wilde. Ou então, vim, vi e venci, a famosa frase do Júlio César. Ora, embora todas elas sejam independentes, há uma certa ordem aí é necessária, mas é só isso também, não é? Por exemplo, venci, vi e vim é uma coisa que não daria certo para ser falado. E o que é a correlação? A correlação é exatamente como você liga essas orações independentes. Ou você liga por sinais de pontuação, que a gente chama de assindéticas, ou por meio dos conectores ou conjunções, que são os sindetons, né? Daí, a oração que é ligada à outra por uma conjunção é uma oração coordenada sindética. A coisa mais importante, no entanto, nessa correlação é que toda correlação atribui um valor ao que você está dizendo. Então veja, o que é esse valor? Observe. Marcelo tira notas baixas na redação, mas não toma providências quanto a isso. Ora, isso é uma oposição, não é? É uma contradição, porque se ele tira notas baixas, ele deveria fazer. Então, esse valor que está por trás é que é importante. Veja, estudamos pouco, portanto, não teremos sucesso na prova. Ora, isso é uma conclusão. Se eu estudo pouco, é lógico que eu não vou conseguir uma boa nota. Então, a coisa mais importante nessa correlação coordenada são os 5 valores que você tem aí. Os de adição, oposição, alternância, explicação e conclusão. Na adição, você conhece os conectores. E, nem, e, também, não só, mas também, não apenas, mas também, não apenas, mas ainda, assim como, comprei não apenas a camisa, mas também a calça. Isso é uma adição. Ela chegou cedo e esperou por nós. Tá aí mais uma adição. Oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, no entanto, tínhamos muito tempo, mas não o aproveitávamos, né? Isso é uma contradição, é uma oposição. Se eu tinha muito tempo, eu deveria aproveitar melhor esse tempo. Marcos havia estudado muito, contudo, não foi bem na prova. Quer dizer, ele fez a parte dele, mas, em oposição, ele não foi bem nessa prova. O valor de alternância ou escolha, né? Ou, ora, quer. Decida-se. Ora você reclama, ora você fala. Quer dizer, ou você reclama, ou você fala bem. Ou vamos ao cinema, ou vamos ao teatro, certo? Ou um ou outro. A explicação, que é muito comum, não é? Por quê? Pois, por quanto, que. Tive que sair mais cedo, pois o trânsito estava difícil àquela hora. É uma explicação. Põe uma roupa leve, que está muito calor. Por que está muito calor? Conclusão. Portanto, assim, logo, então, por conseguinte, ou conseguinte, né, que é melhor. Trabalhei muito, portanto, mereço uma folga. Ou então penso, logo existo. Agora, cuidado, né? Porque, veja, nem sempre a conjunção diz exatamente aquilo que a gente decorou. Por exemplo, ele estudou muito e não foi bem, isso não é aditivo, pois se ele estudou muito, deveria ter ido bem. Então, isso é uma oposição.
Assim como era não só capataz, mas proprietário do lugar. Quer dizer, não era apenas o capataz, mas também era o proprietário. Isso é uma adição, apesar de você estar usando o mas. Então, mais uma vez, deixo aqui bem explícito. Cuidado com o valor que você transmite quando faz uma frase qualquer, ligando essa frase a uma outra. A subordinação, por outro lado, é algo mais sofisticado. Por quê? Porque implica dependências de sentido entre as orações que você utiliza. Não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai repassar aqui as noções mais fundamentais. Já na subordinação, como eu disse, o processo é mais sofisticado. Bom, em primeiro lugar, porque você não tem orações iguais. Você tem uma que é principal e outra que é subordinada a ela, ou seja, que praticamente tem dependência dessa principal para valer alguma coisa. E essas subordinadas têm 3 valores possíveis: substantivo, adjetivo e advérbio. Sugeriu-nos que esperássemos até a noite. O sugeriu-nos é a oração principal. Quem sugere, sugere algo, está aí a dependência. A próxima será uma substantiva, e esse que é conjunção integrante. Ali está o professor que muito nos ensinou. Embora esse que seja igual ao outro, na verdade ele não tem nada a ver um com o outro, porque ele não é conjunção, ele é um pronome relativo. E como é que eu sei disso? Quando eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais, aquele que, isso é um pronome relativo. Isso introduz orações adjetivas. E por último, eu tenho lá, resolvemos ficar em casa devido à forte chuva. Eu tenho uma relação de causa e consequência. A causa e a consequência é uma relação adverbial. E o que eu tenho aí no devido a é uma coisa que se chama locução prepositiva. Mas como eu te falei, não é importante você guardar todos esses nomes. Eu vou te mostrar como que isso é significado e como é que a gente trabalha com ele. Observe que na subordinação você tem 9 valores: causa, consequência, concessão, conformidade, comparação, condição, finalidade, proporção e tempo. Cada uma dessas formas de valor tem os seus conectivos. Devido a, por causa de, por conta de, é causa. Tanto que, afinal, consequência. Embora, ainda que, mesmo que, concessão. Conformidade, conforme, de acordo com, em conformidade com. Comparação, igual a, como, mais que, menos que. Condição, se, caso, contanto que. Finalidade, para, com a finalidade de, com o propósito de, a fim de. Proporção, à medida que. Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto mais isso, menos aquilo. Por último, o tempo. Quando, tão logo, assim que, logo que. Então, a identificação desses conectivos é importante, mas mais importante é você saber que eles transmitem um determinado valor. E, claro, aquele momento pelo qual todos estavam esperando, que é, afinal, vamos praticar isso ou não? Então, eu vou mostrar agora para você tudo que a gente acabou de ver na prática, mas de uma maneira útil, ou seja, eu vou mostrar a você como a coisa está mal estruturada sintaticamente e como melhorar essa estruturação. Fica aqui uma dica muito importante. Sempre que você for colocar 2 frases juntas, procure fazer ou estabelecer uma relação de valor entre elas. Esses valores todos que a gente viu, adição, oposição, concessão, condição, etc. Veja, em vez de escrever que a igualdade de gênero é muito importante, devemos todos apoiar isso, isso é um clichê, todo mundo fala desse jeito. Tá genérico, não tem nenhum apelo. Mas se você colocasse definição e conclusão, condição ou concessão, isso teria um outro sentido. Veja, a igualdade de gênero é um princípio fundamental que busca eliminar as diferenças entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida. Deve, portanto, ser um objetivo prioritário de todos. Ou seja, você define e dá uma conclusão. Deve-se ter a igualdade de gênero como objetivo importante, caso se pretenda eliminar as diferenças entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida, colocando aí uma condição. Ou então,
Embora não seja considerada por muitos como objetivo prioritário, a igualdade de gênero é um princípio fundamental, pois busca eliminar as diferenças entre homens e mulheres em todos os aspectos da vida. Percebeu? Quer dizer, você, em vez de falar uma coisa direta, insossa, né? Você coloca um valor que você vai ver que muda muito. Em vez de o trabalho infantil não está certo, mas existe a desigualdade social, está muito mal escrito, né? Não tem relação entre as orações. Mas você poderia criar. A desigualdade social é um dos fatores chaves que explicam a existência do trabalho infantil. Você tem aí uma relação de causa e consequência. O trabalho infantil é um fenômeno a ser erradicado, sem a diminuição da desigualdade social. Porém, essa não será uma tarefa fácil, uma dependência e uma condição. O trabalho infantil é apenas um dos muitos males causados pela desigualdade social, pois há uma clara relação de causa e consequência entre esses dois fatores. Percebeu? Esta relação, então, ela é uma das que mais eliminam pessoas no Enem, que é o truncamento do período. O que é o truncamento do período? É quando você não termina o que você está falando. Você não liga o que você está falando, você para e começa de novo. Veja, os governantes precisam definir políticas públicas eficazes, levando à erradicação do trabalho infantil no Brasil. Ora, você parou a frase ali para começar com gerúndio, não faça isso. Olha, os governantes precisam definir políticas públicas eficazes, as quais levem à erradicação do trabalho infantil no país. Se os governantes definirem políticas públicas eficazes, isso levará à erradicação do trabalho infantil no país. Percebe? Você põe um valor de condição. Quanto mais eficazes forem as políticas públicas definidas pelos governantes, mais rapidamente a erradicação do trabalho infantil no país se concretizará. Veja que foi usado aí um valor de proporção e não truncou nada. Veja outro exemplo de truncamento, muito comum e errado. Promover a igualdade de gênero requer o engajamento de toda a sociedade. Ponto. Visto que esse... Veja, gente, isso aí no máximo você poderia colocar uma vírgula, não interromper o período dessa maneira. Promover a igualdade de gênero requer o engajamento de toda a sociedade, pois esse é um objetivo que beneficia a todos, sejam homens ou mulheres, colocando um valor de explicação. Por ser um objetivo que beneficia a todos, sejam homens ou mulheres, promover a igualdade de gênero requer o engajamento de toda a sociedade. Está aí um valor de causa. Outro erro muito comum são as ambiguidades, né? Quando você não tem uma precisão na interpretação. Esta frase que eu destaquei aí, ela cria esse tipo de interpretação duvidosa. Veja, na terceira idade, muitos idosos desfrutam de seus anos dourados, embora possam ser um desafio para alguns, o que cria tal coisa. Veja, você não sabe aí se esses possam ser um desafio, é um desafio para os anos dourados ou para os idosos. Não é? Então veja que você poderia reformular a frase, como está aí embaixo, de uma maneira que não trouxesse nenhuma ambiguidade. E por último, o erro das redundâncias, né, gente? Aquela coisa de dizer coisas que não precisam, como por exemplo, nem todos os governantes precisam encarar de frente o desafio de criar novos empregos. Ora, encarar só pode ser de frente e criar só pode ser novo. Então evite esse tipo de construção sintática que traz erro. O que eu acabei de passar para você aqui realmente é a essência do que você precisa saber para ter uma boa nota na redação, porque ela depende basicamente daquilo que você escreve e como você escreve. E nesse ponto, essa matéria aí das estruturas sintáticas tem um papel crucial. Espero que vocês tenham gostado e se você realmente gostou, dê o seu like, inscreva-se, bata o sino pequenino, divulgue, comente, ok? Faça comentários, é sempre bom, porque a gente pode sempre melhorar um pouco mais aquilo que traz para você. Até a próxima!